Olá a todos, eu me chamo Juliana, eu sou médica, obstetra e ginecologista, especialista em medicina fetal, mestre e doutora pela Unicamp em Ciências da Saúde, e hoje eu vou apresentar a interrupção da gestação com pré-eclâmpsia a convite da ArtMed para o evento de complicações obstétricas graves. Inclusive, muito obrigada pelo convite. Antes de começar, eu queria declarar que não tenho conflitos de interesse relacionados ao tema, e mostrar para vocês um sumário do que eu gostaria de explicar ao longo dos próximos minutos. Quero falar um pouco sobre aspectos clínicos da pré-eclâmpsia, alguns conceitos muito importantes para que se possa entender como é que se faz a interrupção da gestação com pré-eclâmpsia, a conduta geral da mulher com pré-eclâmpsia, e aí entrar de fato na interrupção da gestação e falar um pouco sobre o que acontece depois do parto, afinal, esse também é um momento muito importante. Perdão. Começando lembrando a todos que a pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva da gestação, que a gente não deve chamar de DEG, doença hipertensiva específica da gestação. Esse é um nome que é desatualizado, não é mais recomendado por nenhuma sociedade científica atualmente, então prefira pré-eclâmpsia. É uma doença exclusiva do ciclo gravídico puerperal, que acomete até 8% das gestações no mundo. Essa porcentagem varia de acordo com a fonte, mas esse aqui é o dado da OMS. Causa quase metade da morbidade materna grave no Brasil, é a principal causa de morte materna em vários países, inclusive no Brasil, além de causar mais de 500 mil mortes perinatais e 70 mil mortes maternas ao ano, sendo que a maioria das mulheres que morrem por pré-eclâmpsia, na verdade, tem mortes evitáveis. Então, é muito importante a gente entender como interferir, como fazer a conduta na mulher com pré-eclâmpsia para evitar que esse tipo de desfecho desfavorável aconteça. Como é uma síndrome hipertensiva, a primeira coisa é medir a pressão arterial. Muitas vezes, antigamente, se recomendava que se medisse a pressão com a gestante deitada. Hoje em dia não é mais assim. Essa aqui é a figura que eu retirei do protocolo brasileiro de pré-eclâmpsia, que é da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Eu vou mostrar depois um QR Code que leva diretamente à página deles. Os protocolos lá são atualizados praticamente todos os anos, são abertos ao público gratuitamente. Então, vocês podem ver todos os detalhes lá. E o protocolo da rede é muito similar ao protocolo da Febrasgo. Então, para quem não tiver associado, consegue ter uma boa noção de como fazer através da rede. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando que a medida da pressão na gestante é basicamente igual às pessoas não gestantes. A paciente vai ficar sentada, com as costas bem apoiadas, os pés apoiados por inteiro no chão, descruzados. É importante isso, porque o cruzar das pernas aumenta a resistência vascular periférica. Isso pode levar a um aumento falso da pressão arterial. O braço apoiado na altura do coração, o manguito ajustado ao tamanho da circunferência do braço da paciente. E se não for possível fazer esse ajuste com outro tipo de aparelho, trocar o manguito, existe uma tabela de correção para a medida da pressão arterial. Se, por exemplo, eu fiz com um manguito muito justo ou muito folgado. Isso também está disponível lá na diretriz da rede. O diagnóstico de pré-eclâmpsia, ele é revisado pela International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, que é a ISSHP, com essa tabelona aqui, e ele foi ajustado para o Brasil pela rede, que ficou assim. O diagnóstico clássico de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão com proteinúria, sendo a hipertensão uma pressão sistólica de 140 ou mais, ou pressão diastólica de 90 ou mais, em 2 ocasiões, com intervalo de pelo menos 4 horas entre as medidas, depois da 20ª semana de gestação, e a proteinúria medida preferencialmente pela relação proteína-creatinina na urina, acima de 0,3, e essa preferência sobre a proteinúria de 24 horas é porque é muito mais prático você fazer em uma amostra isolada a relação do que colher 24 horas de diurese, ou se você estiver em um cenário, por exemplo, uma unidade básica de saúde, em que estes exames não sejam facilmente disponíveis, pode usar a fita urinária, e aí 2 cruzes ou mais de proteinúria na fita já seriam consideradas proteinúria positiva. Além disso, se a gente tiver proteinúria negativa, mas tiver disfunção de outros órgãos-alvo, como plaquetopenia, elevação de transaminases, elevação de creatinina, alterações neurológicas, sensórias, dispneia, alteração pulmonar, de edema pulmonar e também comprometimento placentário. Então, por exemplo, uma mulher que tem hipertensão e restrição de crescimento fetal já fecharia pré-eclâmpsia. Esse também é um jeito alternativo de fazer o diagnóstico.
Aqui eu trago o QR Code para a página dos protocolos da rede. Lá vocês vão encontrar protocolo de hipertensão crônica, de puerpério, de síndrome HELP, de pré-eclâmpsia, tudo aberto. Fiquem à vontade, inclusive recomendo muito a leitura, que é bem tranquilo de ler e bem explicativo. Alguns conceitos-chave agora para a gente falar da interrupção. O primeiro de todos, a periviabilidade, que é o período que depende muito de onde você está, a idade gestacional que vai ser definido, mas o que ele representa é aquele momento em que, quando acontece uma condição grave, o feto, que viraria o recém-nascido, não teria boa chance de sobrevida e, se sobrevive, fica com muitas sequelas. Pela American Academy of Pediatrics e pelo American College of Obstetrics and Gynecology, nos Estados Unidos eles definiram periviabilidade como 20 semanas até 25 semanas e 6 dias, mas no Brasil é um pouquinho diferente. Na verdade, a gente costuma ver abaixo de 24 semanas ou um bebê de menos de meio quilo, que é aquela situação em que tudo que acontece é mais delicado decidir por conta da sobrevida pós-natal. Já a viabilidade é o período em que há melhor chance de sobrevida pós-natal. Como eu disse, no Brasil, em geral, a partir das 24 semanas. É um período em que, quando a gente percebe que vai evoluir a um parto prematuro, a gente já faz a corticoterapia para maturação pulmonar, sendo entre 23 e 24 semanas o uso considerado, e a partir das 24 até as 33 semanas e 6 dias, o corticoide deve ser prescrito. E aí a preferência é pela betametasona, mas alternativamente a dexametasona pode também ser utilizada. E também o período da viabilidade é aquele em que, se vai ocorrer o parto, o sulfato de magnésio deve ser usado, não necessariamente para pré-eclâmpsia com deterioração clínica, mas sim para neuroproteção fetal. E aí a forma de administrar o sulfato de magnésio é a mesma nas duas situações. Eu vou mostrar mais para frente. Outros conceitos importantes são a prematuridade e o termo, que são o momento ali do parto, a prematuridade antes das 37 semanas de idade gestacional, e o termo entre 37 semanas e 41 semanas e 6 dias. Sobre o momento do diagnóstico da pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia precoce eu destaquei aqui, quem seria complementar dela seria a pré-eclâmpsia tardia. A precoce é diagnosticada antes das 34 semanas, ela é a mais complicada, a que costuma evoluir com prematuridade, a que costuma ter desfechos adversos com mais frequência. E em relação à deterioração clínica, que são sinais de gravidade, que a gente falava, agora na diretriz é recomendada a deterioração clínica, mas às vezes até por facilidade a gente acaba falando de sinais de gravidade, são a crise hipertensiva, os sinais de iminência de eclâmpsia, os clássicos, cefaleia, alteração visual, dor epigástrica, a eclâmpsia, que é a crise convulsiva, também é um sinal de deterioração clínica, o rebaixamento do nível de consciência, que é a sineclâmpsia, a síndrome HELP, lesões renais como oligúria e lesão renal aguda, dor torácica e edema pulmonar. E note que eu chamo atenção aqui para a gente não dizer pré-eclâmpsia leve em contraste à pré-eclâmpsia grave, porque não existe pré-eclâmpsia leve. A pré-eclâmpsia é uma doença, por definição, instável, que pode evoluir com sinais de gravidade ou de deterioração clínica a qualquer momento em qualquer mulher. Então, se você chamar de pré-eclâmpsia leve, você pode, sem querer, prestar menos atenção do que você deveria naquela gestante, e se você chamar de pré-eclâmpsia grave, existe a tendência de querer intervir mais cedo e causar iatrogenia. Por esse motivo, pré-eclâmpsia leve e grave não são termos recomendados. E esses conceitos são importantes porque quando eu for mostrar o que é para fazer na interrupção da gestação, tudo se baseia no período da periviabilidade, do prematuro, mas que já é viável, da prematuridade tardia e do termo. Então, são conhecimentos que você precisa ter antes de pensar em como resolver a gestação. Sobre a conduta na pré-eclâmpsia, em resumo, funciona assim. Uma vez que se tem o diagnóstico da doença, a mulher deve ser internada, e essa é a via de regra. Exceção seria a mulher que não tem lesão de órgão-alvo e que tem boa orientação e fácil acesso ao hospital, mas isso aqui realmente é uma exceção. A regra é a internação. Na internação é feito o tratamento da hipertensão, a avaliação laboratorial seriada, avaliação de vitalidade fetal e a programação do parto.
Sobre o tratamento da hipertensão, nós vamos escolher aquele antihipertensivo com o qual estamos mais familiarizados. Então, não é obrigatório começar com metildopa, por exemplo. Você pode começar com nifedipino. O importante é que não utilize inibidor de enzima conversora de angiotensina, nem bloqueador de receptor de angiotensina, por conta de que depois do segundo trimestre, quando você usa esse tipo de medicamento, existe uma chance maior de teratogênese relacionada ao sistema urinário fetal. O alvo do nosso controle pressórico é a pressão diastólica abaixo de 85, sabendo que se eu mantenho a sistólica abaixo de 40 e a diastólica abaixo de 90, eu reduzo a chance de uma crise hipertensiva. Com relação aos momentos de gravidade clínica, o tratamento da hipertensão da mulher que teve crise hipertensiva, que é quando a pressão sistólica atinge 160 ou mais, ou a diastólica atinge 110 ou mais. Aqui a gente precisa ter cuidado. Não dá para querer colocar essa mulher com uma pressão de 10/6, porque quando a gente baixa a pressão com muita velocidade, aumenta a chance de acidente vascular encefálico para a mulher e aumenta a chance de hipoperfusão placentária. Então, é negativo para todo mundo. Por esse motivo, a meta é de reduzir a pressão devagar, 15 a 25%, e aí com a pressão estabilizada, a gente titula o antihipertensivo que ela já usava ou inicia o antihipertensivo caso ela não utilizasse antes. E aí a gente vai fazer isso lançando mão de nifedipino, hidralazina ou nitroprusiato. E lembrar que essa crise hipertensiva é um sinal de deterioração clínica, então não dá para parar aqui, precisa de sulfato de magnésio também. Sobre o sulfato de magnésio, é uma droga muito segura, barata e super eficiente para prevenir eclâmpsia. Tem um benefício extra, como eu mencionei mais cedo, da neuroproteção fetal, quando a gente precisa do parto antes de 32 semanas. Ele é recomendado para a pré-eclâmpsia com deterioração clínica, que é a pré-eclâmpsia com crise hipertensiva, ou com sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, síndrome HELP ou mesmo eclâmpsia. E ele pode ser administrado intravenoso ou intramuscular, com os esquemas de Sussman ou Pritchard, por exemplo, mas existem outros. Quanto ao sulfato de magnésio, uma coisa importante é que muita gente tem medo de prescrever, especialmente quando está fora do ambiente hospitalar. Isso é uma coisa que, honestamente, não tem muito porquê você ter esse medo. A intoxicação por magnésio não é uma coisa comum, na dose que a gente utiliza menos ainda, e precisa lembrar que existe um antídoto, que é o gluconato de cálcio. Então, se toda vez que você prescrever o sulfato de magnésio, deixar na prescrição o gluconato de cálcio para deixar o material ali próximo da gestante, ou se o seu hospital tiver a condição de fazer um kit de pré-eclâmpsia, uma caixa de pré-eclâmpsia, em que o gluconato fique fácil, está resolvido o problema. Eu, honestamente, nunca vi um caso de intoxicação por magnésio. Na verdade, o que eu vejo mais é o contrário, né? Mulher precisando de sulfato sem tomar. Então, não tenha medo de prescrever. Com relação à avaliação laboratorial, no momento da suspeita, para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente tem uma combinação de exames diferente daqueles que a gente faz no monitoramento semanal dessas mulheres. Na suspeita, para fechar diagnóstico, eu preciso de hemograma, desidrogenase lática, bilirrubinas, haste, que é o mesmo que TGO, creatinina, biomarcador, se houver disponibilidade, e aqui eu estou falando ou do PLGF, que é o fator de crescimento placentário, ou da relação S-FLIT, PLGF, e a relação proteína-creatinina na urina, lembrando que aqui eu posso usar os métodos alternativos se eu não tiver acesso à relação proteína-creatinina, que seria a urina de 24 horas para fazer proteinúria, ou a fita urinária 2 cruzes ou mais. Na hora de repetir os exames, veja que a relação proteína-creatinina não está aqui. Por quê? Ela serve para diagnóstico e não prognóstico. Então, ela não entra na repetição depois do diagnóstico, uma vez que ela já veio positiva, ela é positiva, vamos considerar sempre. Nós fazemos esses exames semanalmente, pelo menos, ou se, por exemplo, ela, digamos, hoje é quinta, ela colheu o exame hoje, no sábado ela faz um pico pressórico. Aí eu tive uma suspeita novamente de pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica. Então, apesar de não ter passado uma semana, eu vou colher exames novamente mesmo assim. Então, a gente vai adaptando conforme a situação. E isso é para tentar diagnosticar a síndrome HELP o mais rápido possível. A síndrome HELP é aquela caracterizada por hemólise, que você vai identificar através da elevação da desidrogenase lática, se você tiver disponibilidade, a aptoglobina que cai, anemia grave, embora aqui seja um sinal mais tardio, um aumento da bilirrubina sérica,
e no esfregaço de sangue periférico, esquizócitos ou equinócitos. Também a síndrome HELP tem elevação de enzimas hepáticas, que podem estar acima de 70 ou 2 vezes o valor de referência, e a contagem de plaquetas, aqui está escrito errado, abaixo de 100 mil. Com relação à avaliação laboratorial, pontos importantes. Como eu mencionei, não ficar repetindo proteinúria depois do resultado positivo. Se ela era 0,32 e agora ela é 0,51, isso não significa que a mulher piorou necessariamente. Então, você não vai guiar a sua conduta pelo valor da proteinúria. Além disso, não precisa dosar ureia se não houver uma suspeita de disfunção renal ou síndrome hemolítica urêmica, que é um diagnóstico diferencial de pré-eclâmpsia. Sobre a avaliação de função hepática, eu não preciso de AST, ALT ou TGO-TGP, basta AST, já resolve. E uma outra coisa legal é usar a calculadora do Full-Peers para auxílio na tomada de decisão. A calculadora Full-Peers, aqui está o QR Code para ela, se quiserem olhar, é também um dispositivo gratuito, online. O único, como que eu posso dizer assim, o único ponto negativo grande é que ela é em inglês, mas hoje em dia os navegadores têm a opção de tradução automática, então isso facilita. Ela ajuda a acompanhar de forma conservadora os casos de pré-eclâmpsia precoce, principalmente, porque conforme a gente vai colocando na calculadora os resultados, ela é capaz de demonstrar a piora clínica, porque ela mostra a porcentagem de chance de haver um desfecho adverso materno. Então, ela ajuda a definir o momento do parto. E, dependendo de onde você estiver, o momento da transferência da mulher. Porque se aquele parto precisar ocorrer num local sem recurso, esse pode ser um meio de você identificar o momento de pedir a ambulância. Além disso, ela não tem um ponto de corte, que também não é muito legal. A gente supõe aqui no Brasil que em torno de 2% seja um valor de ponto de corte para identificar quem está em maior risco, mas na verdade importa mais a evolução da paciente, então comparar o Full-Peers de hoje com o de ontem ou da semana passada, do que o valor em si daquela medida. E para demonstrar, eu fiz aqui um caso que eu inventei, de uma gestante de 30 semanas e 2 dias, em que eu coloquei tudo igual, com exceção da pergunta sobre dor torácica e dispneia, que inicialmente eu disse que não, e aí coloquei saturação normal, plaquetas normais, creatinina normal, AST normal, e ele me deu 3% de probabilidade de desfechos maternos adversos. Mas se eu digo que ela teve dor torácica ou dispneia, esses 3% passam para quase 10%. Então, veja que ela já estava numa situação de maior risco, agora piorou. E mais ainda, se além de dor torácica e dispneia, ela teve uma saturação menor, de 97 para 94, de quase 10%, 9,7%, saltou para 25%. Então, eu queria chamar a atenção especificamente para essas duas etapas do Full-Peers, porque são coisas muito simples, leva 10 segundos perguntar, colocar ali o oxímetro na gestante, e com isso você consegue uma precisão muito maior em relação aos desfechos adversos. E a gente lembra muito da cefaleia, da dor epigástrica, da alteração visual, mas dispneia e dor torácica também são sinais de deterioração clínica, não pode esquecer de perguntar. Com relação à vitalidade fetal, pela Sociedade Internacional é recomendado o uso do ultrassom obstétrico com Doppler pelo menos a cada 2 semanas, enfocando o líquido amniótico e a artéria umbilical, já que estes são os marcadores de função placentária, e ela recomenda contra o uso do perfil biofísico fetal para avaliação de vitalidade, porque, como eu vou mostrar, ele é a última coisa que altera antes do óbito fetal, então não é útil para avaliações de alterações precoces de vitalidade. E aqui eu tenho uma figura desse artigo do Christoph Lies, que é muito legal, eu recomendo que leiam, que mostra o crescimento normal de um feto aqui no centro, com a biometria, as artérias uterinas, umbilicais, cerebral média, ducto venoso, cardiotoco, perfil biofísico, tudo indo bem, em comparação com a restrição de crescimento fetal precoce, que é a minoria das restrições, é verdade, mas é muito associada aqui, ó, 70% às hipertensões na gestação. Nesses casos, a gente tem um bebê muito pequeno, com artérias uterinas altamente resistentes, o índice de pulsatilidade lá em cima, e aí o Doppler vai se alterando conforme o bebê caminha para hipoxemia e hipóxia, para o aumento de índice de pulsatilidade de artéria umbilical, vasodilatação da artéria cerebral, reduzindo o IP, e conforme vai avançando para a hipóxia, a gente tem as alterações mais graves aqui de
a ausência ou reversão da diástole umbilical e a alteração do ducto venoso. E aí, quando a gente está aqui na acidose, o perfil biofísico, que é esse abnormal BPP aqui, ele aparece alterado, sendo que aqui já é o óbito fetal. Então, veja como ele altera só lá no final. Por isso, ele não é um bom instrumento para essas situações. Da mesma forma, quando a gente tem restrição tardia, que é de 32 semanas ou mais, a gente tem a maioria das restrições nessa faixa etária, mas elas têm uma relação um pouquinho menor com a hipertensão, 18%. E olha só, novamente, o perfil biofísico anormal, aqui beirando a acidose fetal, e a próxima etapa seria o óbito fetal. Então, fica muito bem explicado por que não é para usar perfil biofísico e sim o Doppler. Com relação à programação de parto, a gente precisa fazer ali meio que uma balança entre a gravidade clínica encontrada, a idade gestacional e a vitalidade fetal naquele momento, pesando riscos e benefícios tanto para a gestante quanto para o feto. E agora, finalmente, a interrupção da gestação. Primeiramente, na pré-eclâmpsia sem sinais de deterioração clínica, a gente tem um objetivo muito claro, que é reduzir o risco materno sem alterar o risco perinatal. Portanto, se a pré-eclâmpsia foi diagnosticada pré-termo, dá para fazer conduta expectante conservadora até 37 semanas, desde que se faça controle da pressão arterial, sinais e sintomas sempre ali perguntando sobre iminência de eclâmpsia, colhendo o laboratório semanalmente ou conforme suspeita clínica, lembrando, se ela fora do período que seria semanal para colher laboratório, teve uma alteração, colhe novamente o protocolo, fazendo a calculadora de Full-Pierce, e avaliando a vitalidade fetal, e aqui a rede fala sobre protocolo institucional, porque ela reconhece que dependendo de onde você estiver, vai ter acesso a tipos diferentes de exames. A única coisa que se pede é que se combine parâmetro hemodinâmico, que seria o Doppler, com parâmetro biofísico, que, por exemplo, pode ser a cardiotocografia. Por outro lado, se for uma pré-eclâmpsia diagnosticada no termo, aí não tem muito o que pensar, é resolver a gestação. Aí você me pergunta, mas como resolver? Vou falar disso no final. Agora, sobre a pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica. Precisamos lembrar que os sinais podem ser transitórios, então você não precisa, uma vez que viu, por exemplo, ela com cefaleia e uma pressão 15/10, sair correndo para o centro obstétrico, correr para a cesárea. Não, calma. Estabiliza a paciente, reavalia, põe o sulfato de magnésio, administra o sulfato de magnésio, vê quem precisa de corticoide, etc e tal, e depois você pensa no parto, porque o parto em si é uma urgência em poucas situações. E também, se outras complicações obstétricas acontecerem ao mesmo tempo, por exemplo, entrar em trabalho de parto prematuro, romper bolsa, você não precisa tentar inibir o trabalho de parto e nem precisa tomar conduta, inclusive nem deve tomar conduta conservadora após a ruptura de membranas. Na verdade, deve-se tomar uma conduta ativa em relação a essas complicações obstétricas. E aqui, indicações de parto independentemente da idade gestacional. Esse quadro vai voltar algumas vezes ao longo dos próximos slides, que é para ir fixando. Independente da idade gestacional, se houver síndrome HELP, eclâmpsia ou cineeclâmpsia, que é o rebaixamento de nível de consciência, descolamento prematuro da placenta, hipertensão refratária ao tratamento com 3 drogas, edema pulmonar ou comprometimento cardíaco, alterações laboratoriais progressivas, então uma plaquetopenia que não para de piorar, transaminases que estão elevando, DHL que está elevando, insuficiência renal progressiva. Aí ele coloca aqui, elevação de ureia, e essa é a primeira vez que vocês viram que eu estou falando de ureia nessa apresentação. Por quê? Como a gente viu, ela não é parte do protocolo habitual. Elevação de creatinina, anasarca ou oligúria e alterações de vitalidade fetal, ou seja, vitalidade comprometida. Nessas situações, independente da idade gestacional, vamos resolver a gravidez. Todas as outras situações eu posso parar, estabilizar, pensar. Se eu tenho, fora dessas situações, a pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica abaixo de 23 semanas, e eu fizer uma conduta conservadora, expectante, aumento a morbidade e mortalidade materna e aumento a mortalidade perinatal. Ou seja, se houve deterioração clínica nessa idade tão precoce, precisa sentar com a gestante, sentar com a família, conversar, compartilhar a decisão para resolver essa gestação.
A paciente, por outro lado, pode discordar de você. E aí, se ela discordar, mantenha a paciente internada, faça vigilância da pressão arterial, veja os sinais vitais, veja os sintomas e sinais de iminência de eclâmpsia, faça o laboratório seriado. E no momento da resolução, mantenha controle pressórico, avaliação laboratorial e sulfato de magnésio conforme a necessidade. Com 23 até 33 semanas e 6 dias, novamente, aquelas situações de risco elevado indicam a resolução da gravidez. Qualquer outra, preciso parar, pensar, estabilizar minha paciente, porque eu sei que o prejuízo da prematuridade, especialmente aqui mais perto das 23 do que das 33, é um prejuízo muito alto. Então, fazer a conduta conservadora pode ajudar aquele feto, aquele recém-nascido posteriormente. Nesse período das 23 até as 33 semanas e 6 dias, enquanto se faz a conduta conservadora, a paciente está internada, com vigilância de sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, fazendo o controle pressórico de 4 em 4 horas, exceto durante a noite. Não precisa acordar a sua paciente no meio da noite para medir pressão, deixa ela dormir, fazendo balanço hídrico com atenção especial à diurese, uma vez que oligúria, que é menos de 500 ml de diurese em 24 horas, é um sinal de deterioração clínica e merece reavaliação de função renal. Além disso, cuidado com os exames laboratoriais, como eu disse, no mínimo semanais, vai fazendo calculadora de full Pierce, no mínimo coletando plaquetas ácido creatinina, que é o que entra na calculadora, então, protocolo mínimo, mas se você tiver acesso, pode adicionar bilirrubina desidrogenase lática para ajudar a identificar a síndrome HELP precocemente. Repete os exames em 24 a 48 horas em algumas situações, que são haste acima de 70, plaquetas abaixo de 100 mil ou creatinina acima de 1,1. E a proteinúria só vai repetir se houver anasarca ou edema pulmonar. Do contrário, veio positivo, não repete mais. Faz a avaliação de vitalidade fetal durante a internação da sua paciente também. Como eu disse, a forma de fazer, periodicidade, vai conforme o protocolo institucional, considerando a idade gestacional, disponibilidade dos métodos e combinando os métodos biofísicos e hemodinâmicos. Lembrando que algumas situações, especialmente os bebês aqui mais novinhos, 24, 25 semanas, a cardiotopo não vai ter padrão. Então, ela às vezes não consegue ajudar tanto, diferente daqueles que estão mais próximos das 34 semanas, em que todos os exames se somam e ajudam muito a definir. Outras condutas para essa época. Como eu mencionei mais cedo, corticoterapia. Para maturação pulmonar fetal, a gente só prescreve se houver o risco de resolver a gestação nas próximas 48 horas. O que isso significa, Juliana? Significa assim, digamos que eu tenho uma paciente que não era hipertensa, e aí você viu no consultório, ela fez 2 consultas seguidas, 14 por 9, e aí veio uma proteína creatinina na urina de 0,35. Mas ela não está em crise hipertensiva, ela não tem nenhum sintoma nem sinal de iminência de eclâmpsia, o ultrassom está normal. Essa não é a paciente que deve receber corticoterapia. Essa paciente vai receber corticoterapia se ela tiver em crise hipertensiva, se ela tiver em iminência de eclâmpsia, se ela tiver a própria eclâmpsia. Do contrário, segura. Por quê? Se eu prescrevo corticoide correndo, e aí o parto acontece mais de 7 dias depois da corticoterapia, o benefício do corticoide diminui muito. E a gente não deve ficar fazendo ciclos e ciclos e ciclos de corticoide. O ideal é fazer um. Por esse motivo, preste atenção, observa bem seu paciente para indicar o melhor momento de fazer o corticoide. E o sulfato de magnésio, indicado para neuroproteção abaixo de 32 semanas, se for o parto acontecer, e para prevenção de eclâmpsia se houver sinais de deterioração clínica. Sugiro aqui a prescrição, esse aqui é retirado do nosso material do Proago, da interrupção da gestação com pré-eclâmpsia. Aqui vocês podem ver que a betametasona, com fosfato de sódico de betametasona, que é uma ampola de 6 mg no total, a preferência, que é o Celestone Soluspan, que a gente conhece. A gente faz 2 ampolas, por exemplo, hoje, e dali 24 horas, amanhã, faz novamente mais 2 ampolas, terminou. Se eu não tenho betametasona disponível, eu faço dexametasona também via intramuscular, e aí são 4 doses de uma ampola, que dá 6 mg em cada dose. Digamos, uma agora, uma daqui 12 horas, uma daqui 36 horas, daqui, ou melhor, 12, 24, 36, 48. E aí somam 4 doses ao todo. E aqui a gente tem o esquema sugerido de sulfato de magnésio
pela prescrição de Zospan, esquema de Zospan, que é totalmente endovenoso. Lembrando que você precisa tomar muito cuidado com o tipo de ampola que você tem. Tem ampola de sulfato de magnésio de 10% e de 50%, e aí muda a quantidade de ampolas que precisam ser diluídas. Então, antes de fazer a prescrição, se certifique com a sua farmácia de qual é o sulfato de magnésio que existe. E este esquema é possível tanto para neuroproteção quanto para prevenção de eclâmpsia. Assim como o esquema de Pritchard, também não tem diferença na dose que é feita para neuroproteção e para prevenção de eclâmpsia. Inclusive, Pritchard, se você está num local que não tem bomba de infusão para fazer manutenção, que vai transferir a paciente, sua ambulância, você sabe que não tem bomba de infusão, faça Pritchard, que é mais seguro. Com relação à pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica, no pré-termo tardio, 34 a 37 semanas. Novamente, vamos resolver naquelas situações dependente da idade gestacional. Do contrário, aí já muda um pouquinho, porque se eu fizer uma conduta imediata, eu beneficio a mulher, já que a pré-eclâmpsia é uma doença evolutiva, ela não vai melhorar. Pelo contrário, ela pode piorar cada vez mais. Porém, se eu fizer uma conduta expectante, conservadora, eu beneficio o feto. Então, eu preciso ponderar caso a caso, conforme a situação clínica e os recursos disponíveis. Então, avalie onde é que você está. Estou na unidade básica de saúde? Estou no hospital muito pequeno que não tem UTI neonatal? Ou não, estou no hospital universitário. Cada caso vai merecer uma conduta diferente. Sobre a via de parto. Se você quiser esquecer tudo que eu falei nos últimos 30 minutos e o que eu vou falar nos próximos minutos e lembrar só de uma coisa, lembra disso aqui. Pré-eclâmpsia não é sinônimo de sair correndo para o centro obstétrico. Pré-eclâmpsia muito menos é sinônimo de cesárea. Na verdade, quando a gente faz isso aqui, como vocês perceberam pelos slides anteriores, a gente atropela o nosso raciocínio e não causa benefício, basicamente, em momento algum. Então, guarda isso. Pré-eclâmpsia não é igual a parto imediato, pré-eclâmpsia não é igual a cesárea. A via de parto da pré-eclâmpsia é uma via de parto obstétrica. E aqui eu fiz um resumo para tentar ajudar do que deve ser cesárea, do que pode ser cesárea e do que parto vaginal é a melhor opção. Deve ser cesárea, aquele bebê restrito, com restrição de crescimento fetal, em que a artéria umbilical tem diástole zero ou reversa, ou o ducto venoso está alterado. Ou seja, restrição de crescimento fetal estágio 2 ou mais grave. Além disso, se tiver uma cardiotocografia normal, que aí é uma vitalidade comprometida, precisa de parto, e aí fazer a indução do parto, esperar o parto normal é perigoso. Nestes dois casos, vocês notem que apesar de haver uma íntima relação com a pré-eclâmpsia, não é a pré-eclâmpsia em si que indicou cesárea. Então, pré-eclâmpsia é indicação de cesárea? Não. Por outro lado, pode ser cesárea. Se você tiver uma situação em que existe deterioração clínica, o colo está desfavorável, e aí, por exemplo, a paciente tem uma cefaleia que não para de piorar, a plaqueta não para de cair, aqui, se eu ficar fazendo a indução e vai passar aí algumas horas, ou às vezes até mais de um dia até o momento do parto normal, eu posso deixar essa mulher numa situação mais perigosa do que a cesárea. Então, a cesárea é aceitável. Lembrando que nestes dois casos, se eu tiver plaquetas abaixo de 70 mil, eu preciso falar com o anestesista e considerar a anestesia geral. E neste caso aqui de anestesia geral, lembra que tem que tirar rápido o bebê para poder ele não ficar com rebaixamento por conta do anestésico. E todas as demais situações, o parto vaginal é a via de escolha. E aí a gente pode fazer preparo de colo com sonda Foley, pode usar misoprostol, pode usar ocitocina, tudo que for necessário indicado para aquela paciente. Como eu disse, podemos preparar o colo, só atenção no uso do misoprostol se tiver um feto com restrição de crescimento fetal, porque às vezes eles fazem alteração de vitalidade fetal e aí com o misoprostol você não tem como retirar uma vez que ele foi absorvido, e também nas pacientes com cicatriz uterina, de miomectomia ou de cesáreas prévias. E você pode usar ocitocina também se necessário, lembrando sempre de diluir em soro fisiológico, porque senão faz hiponatremia. Resumindo, a partir das 20 semanas podemos ter pré-eclâmpsia. A partir das 20 semanas nos Estados Unidos eles consideram a periviabilidade. Aqui para a gente não é tão claro. A partir das 23 semanas, se eu tenho pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica, eu já considero o uso do corticoide. A partir das 24, com certeza, eu prescrevo corticoide se eu tenho ali previsão de parto nas próximas 48 horas.
Lembrando que entre as 24 e as 32 semanas, se houver o parto, eu preciso de sulfato de magnésio para neuroproteção, mesmo que não esteja numa situação de iminência de eclâmpsia, que precise do sulfato de magnésio para prevenção de eclâmpsia. A partir das 34 até as 37 semanas, eu vou ponderar caso a caso como é que eu vou lidar com essa situação, se eu vou fazer conduta expectante ou se eu vou fazer conduta ativa. E aqui, a partir das 37 semanas, eu já estou de termo, então, todo diagnóstico de pré-eclâmpsia, com ou sem sinais de deterioração clínica, merece parto. E lembrar que das 20 semanas até o puerpério, se acontecer pré-eclâmpsia com sinal de deterioração clínica, tem que usar sulfato de magnésio. Ah, Juliana, mas puérpera? Sim. Isso aqui eu tirei da diretriz de puerpério. Essas palavras não são minhas, são da rede brasileira, que a gente deve tratar a crise hipertensiva na puérpera igualzinho a gente trata a gestante. E como vocês sabem, precisa de sulfato de magnésio. Aqui é o quadro resumo, que eu mostrei lá no começo um pouquinho mais transparente para ninguém ficar lendo, porque não era o foco. Esse aqui está na diretriz também. Uma vez diagnosticando a pré-eclâmpsia, a gente precisa hospitalizar. Se houver aquelas condições que indicam resolução a qualquer idade gestacional, vou resolver. Do contrário, se eu tenho menos de 23 semanas, farei o compartilhamento da decisão, explicando que aqui a prioridade é a saúde materna, porque a saúde fetal é uma situação muito delicada, e aí a gente pode ir para a interrupção, resolver na gravidez, ou a paciente pode discordar, e aí nesse caso ela vai seguir o mesmo fluxograma daquelas que têm idade gestacional um pouco mais avançada. E esse fluxograma consiste em entre 23 semanas e 33 semanas e 6 dias, internada com vigilância intensiva, materna e fetal, fazendo os exames laboratoriais e o cálculo do full Pierce, controlando pressão, vendo os sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, fazendo a vitalidade fetal, considerando a corticoterapia conforme aquelas indicações que eu mencionei, o sulfato de magnésio para neuroproteção ou para prevenção de eclâmpsia. E aí, se eu atinjo a estabilidade materna clínica e laboratorial e tenho uma condição fetal segura, eu posso manter a gravidez e aí eu vou voltar para cá quantas vezes forem necessárias e ficar circulando por aqui. Do contrário, se houver uma instabilidade materna clínica ou laboratorial, ou seja, uma dor epigástrica que não para de piorar, uma cefaleia que não para de piorar, pressão que não controla, ou uma condição fetal não segura, que seria uma cardiotocografia alterada, alterações mais graves de Doppler, daí nesse caso nós vamos para a resolução da gravidez. Enquanto que entre 34 e 36 semanas e 6 dias, eu preciso ponderar, como eu já disse algumas vezes, individualmente, e fazer a conduta expectante, conforme eu acabei de mencionar, ou fazer a resolução da gravidez. E o resumo da resolução da gravidez é vitalidade comprometida, mãe instável, sangrando, com hipertensão de difícil controle, cesárea. Do contrário, parto vaginal, lembrando aqui, obviamente, das contraindicações que existem ao parto vaginal, de apresentação pélvica, que é uma contraindicação que não é exatamente unânime em todas as fontes, especialmente quando a gente está falando de menos de 23 semanas, não vai fazer uma cesárea por apresentação pélvica nesse caso, não. E, por exemplo, placenta prévia, centro total, coisas dessa natureza, aí a gente vai ponderar o parto vaginal, mas na ausência dessas situações, é o parto vaginal que é o de escolha. Vai preparar o colo para quem precisa de preparação de colo, com sonda de Foley ou misoprostol, lembrando dos cuidados do uso do misoprostol em fetos restritos e mulheres com cicatriz uterina, e se o colo for favorável, já pode pôr ocitocina também. E depois do parto, uma coisa importante, esqueça a ideia de que tirar a placenta cura para a eclâmpsia. Por mais que a gente não saiba muito bem a etiologia da pré-eclâmpsia, para entender exatamente como é que é a cura da pré-eclâmpsia, a gente sabe que, especialmente nos 10 primeiros dias depois do parto, tudo pode acontecer. Ela pode ficar normotensa, assintomática, mas ela pode evoluir com crise hipertensiva, ela pode evoluir com sinais de iminência de eclâmpsia, e aí, nesses casos, a gente vai tratar sim como pré-eclâmpsia com sinal de deterioração clínica. Se no momento do parto ela já estava com sulfato de magnésio, independente de como ela estava na hora do parto, se ela estava com sintoma, sem sintoma, pressão boa, pressão mal controlada, a gente mantém o sulfato por mais 24 horas e depois que desligou, ou se ela teve o parto já com sulfato desligado, pode ressulfatar, ou seja, instituir novamente dose de ataque e dose de manutenção, se for preciso.
Lembrar de manter o controle pressórico na internação e em casa, lembrando que aqui, novamente, nós não vamos acordar a puérpera para fazer medida de pressão, ela já acorda muitas vezes por outros motivos, não precisa de mais um. A crise hipertensiva, como eu já mencionei, tratada como se fosse gestante, e a gente vai manter antihipertensivo a não ser que a pressão esteja abaixo de 110 de sistólica e ou 70 de diastólica. Aqui eu trago a tabela aqui do protocolo da rede, mostrando os antihipertensivos que a gente pode utilizar. Aqui a novidade em relação aos antihipertensivos que a gente utiliza mais nas gestantes são os IECAs, que não estavam lá na lista, e aqui a gente usa inclusive com bastante frequência, mas note que os BRAs, os bloqueadores de receptor de angiotensina, losartana, valsartana, etc., não estão aqui porque não há certeza da segurança deles para essa população. E uma outra questão importante é que os diuréticos, apesar de poderem ser utilizados, também não estão aqui nessa lista, porque geralmente o diurético para uma mulher que está amamentando é uma situação desfavorável, então ele acaba entrando como uma escolha de medicação adjuvante. Então, por exemplo, entrei com enalapril, associei nifedipina, associei metoprolol, aí eu entro com a furosemida. É o que a gente mais observa na prática. E lembre-se também que contracepção é fundamental, porque a gente está falando aqui de mulheres de alto risco para pré-eclâmpsia numa outra gestação, sendo elas pré-eclâmpsia puramente, pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, e tem que lembrar também que às vezes as mulheres que iniciam com pré-eclâmpsia, com acompanhamento no pós-parto, se tornam hipertensas crônicas. Então, uma gestação não planejada seria muito ruim para elas. A gente viu lá no começo que o uso de algumas classes de antihipertensivos se associa a alterações do desenvolvimento renal fetal, então precisa ser muito certinho, muito planejado, e a contracepção, de preferência de longa duração, deve ser já desde a maternidade uma preocupação importante. E, por último, as consultas de pós-parto, que a gente não vai esperar 6 semanas para ver essa mulher, idealmente vê na primeira semana, 7 a 10 dias pós-parto, lembrando que ela tem... balancei aqui. Lembrando que ela tem questões relativas à saúde mental que precisam ser pesquisadas. É muito comum, especialmente naquelas que precisaram de sulfato de magnésio, foram para UTI, que elas tenham alguns sintomas mais ansiosos, então é bom dar uma perguntada a respeito disso. A gente vai ver o controle pressórico, o ajuste de medicamento, e lembrar que elas têm um risco maior de várias situações, doenças crônicas não transmissíveis para o resto da vida. Então, o acompanhamento delas não pode parar aqui. Elas precisam de consultas regulares. Com isso, a gente cobriu todos os objetivos da aula. Eu novamente agradeço pelo convite, agradeço pela honra de poder ministrar essa palestra. Aqui tem o meu contato, se precisarem escrever qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.